O Aviva Nossos Corações de hoje vai ajudá-la a aprender a discernir a verdade. Recebemos há pouco tempo um e-mail muito doce de uma jovem na Itália e ela disse o seguinte: maravilhoso! Uma pena que foram poucos minutos. Deus vos abençoe por esse ministério. Moro na Itália e esse programa tem me ajudado muito. Como o Aviva Nossos Corações chega até a Itália, na Europa, todos os dias da semana? É graças a ouvintes como você, que apoiam o ministério, para que possamos desenvolver conteúdo bíblico e manter os sites necessários para espalhar a mensagem pelo mundo. Simplesmente não poderíamos fazer isso sem você. Muito obrigada por fazer parte do que Deus está realizando ao chamar mulheres em todo o mundo para experimentar maior liberdade, plenitude e abundância em Cristo. Nancy DeMoss Wogemuth diz que você não pode demonstrar discernimento de forma casual. É preciso ser intencional. Se você não for intencional em se fortalecer e se manter firme na fé e no amor de Deus, o mundo vai sugá-la para dentro do seu engano. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth na voz de Renata Santos. Hoje, Nancy vai mostrar maneiras práticas de desenvolver o discernimento como um estilo de vida. Ela está concluindo hoje a série Discernindo a Verdade em um Mundo de Engano. Primeiro, ela vai nos ajudar a entender a diferença entre preferências pessoais e ensinamentos sem base bíblica. As questões teológicas de primeiro nível são aquelas que são doutrinas fundamentais e essenciais da nossa fé cristã. Por exemplo, a inspiração e a inerrância das Escrituras, a autoridade das Escrituras, a Trindade, o nascimento virginal de Cristo, a plena divindade e plena humanidade de Cristo, a morte substitutiva de Cristo na cruz, a justificação pela fé, etc. Essas doutrinas são cruciais e essenciais à fé cristã. E se você nega essas doutrinas, nega o cristianismo. Você pode até se chamar de cristã, mas não pode negar essas doutrinas e ser uma verdadeira cristã. Cometer erros quanto às doutrinas é cometer erros fatais. São doutrinas que, se negadas, impedem a salvação. Elas podem mantê-la fora do reino de Cristo. Não podemos ter unidade espiritual e comunhão com pessoas que negam essas doutrinas cardinais da fé. Isso não significa que não possamos almoçar com elas ou trabalhar com elas, mas não podemos nos unir ou ter comunhão espiritual com pessoas que discordam dos fundamentos da nossa fé. Depois temos o que o Dr. Moeller chama de questões teológicas de segunda ordem ou de segundo nível. São questões sobre as quais cristãos verdadeiros podem discordar. E essas diferenças podem criar algumas divisões organizacionais ou denominacionais entre nós. Mas ainda assim nos aceitamos e nos amamos como cristãos e podemos ter comunhão baseada no Evangelho de Jesus Cristo, porque isso temos em comum. Nossa fé comum em Cristo nos permite ter comunhão, mesmo frequentando igrejas de denominações diferentes. Algumas questões que se encaixam nessa categoria incluem o significado e o modo do batismo. Por exemplo, presbiterianos e batistas discordam sobre quando e como alguém deve ser batizado. Não é que essas coisas sejam sem importância. Não é que as Escrituras não tratem delas. Mas não são questões centrais do Evangelho, da nossa fé em Cristo. Podemos ter posições diferentes sobre esses assuntos e ainda sermos verdadeiros cristãos. Podemos incluir também algumas questões sobre os dons do Espírito Santo e como eles se manifestam, segurança eterna,
perseverança dos santos, o papel da mulher na igreja. Essas são questões importantes e falamos bastante sobre essa última. Eu tenho convicções firmes sobre todas elas, baseadas no que eu creio que a Bíblia ensina. Mas discordar de mim nesses pontos não vai te impedir de entrar no céu. Discordar sobre o Evangelho, sim, a deixará fora do céu, mas essas outras são questões de segundo nível, questões teológicas não essenciais. Depois temos o que o Dr. Mohler chama de questões teológicas de terceiro nível, nas quais cristãos podem discordar e ainda assim manter comunhão próxima, até mesmo dentro da mesma igreja. Alguns aspectos de como observamos a ceia do Senhor ou com que frequência seriam um exemplo disso. Escatologia. Dentro da minha igreja, há pessoas que discordam sobre o cronograma e a sequência dos eventos que cercam a volta de Cristo. Mas estamos na mesma igreja, adoramos juntas, temos comunhão juntas. Essas são questões de terceiro nível. Interpretação de passagens obscuras ou difíceis das Escrituras. Questões de liberdade cristã. Alguns sentem que podem, outros que não devem em certas práticas. Ou estilos de adoração, vestimenta feminina. Podemos dizer que modéstia e feminilidade são princípios bíblicos claros, mas quanto à forma exata de aplicá-los, eu posso aplicá-los de modo diferente de você. E ainda assim, podemos ser amigas espirituais próximas e ter comunhão na mesma igreja. Algumas dessas coisas, só no céu saberemos quem estava certo ou errada. Ou até se, em certos casos, o Senhor realmente se importava com o que discordamos. Portanto, precisamos manter as coisas em perspectiva e garantir que, ao falar sobre doutrina e engano, tratemos com seriedade as questões de primeiro nível e não rompamos comunhão por questões de terceiro nível. Existem duas tendências perigosas entre os cristãos hoje. Uma é ignorar as questões de primeiro nível e dizer: não é tão importante assim. E fingir que podemos ter comunhão significativa com pessoas que não creem no mesmo Cristo e no mesmo Evangelho. Esse é o perigo do liberalismo. Precisamos ter cuidado com isso. Mas também há o perigo do legalismo, que é elevar as questões de terceiro nível a assuntos absolutos. Ambos são perigosos. Temos visto vários versículos nesta série em 2 Timóteo 3, onde falamos sobre mulheres fracas, levadas por enganos. Nesta série, analisamos diversos versículos de 2 Timóteo capítulo 3, onde falamos sobre mulheres de vontade fraca, que foram desviadas por coisas enganosas. Nesse contexto, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 14: Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tim Challies, eu tenho mencionado ele nesta série, escreveu um excelente livro chamado Discernimento Espiritual, que infelizmente ainda está indisponível em português. Ele fala sobre o coração do discernimento, a vontade de Deus no discernimento, como praticá-lo, como desenvolvê-lo e o chamado ao discernimento. É um livro realmente notável. Nesse livro ele diz: nós discernimos a verdade do erro
e o certo do errado, usando nossa mente para examinar as Escrituras, recordar as Escrituras e comparar tudo com as Escrituras. Sem a Bíblia e suas verdades objetivas, não pode haver discernimento. O papel da palavra é central. Continue naquilo que você aprendeu. São os escritos sagrados das Escrituras que precisamos. A verdade é o corretivo mais poderoso contra o erro. A luz dissipa as trevas. No Aviva Nossos Corações, eu procuro gastar muito tempo apenas declarando a verdade, iluminando, porque é a luz que dissipa as trevas. Porém, às vezes, precisamos apontar as trevas, e eu fiz um pouco disso nesta série. Mas a coisa mais importante que podemos fazer é conhecer a verdade, para que ela dissipe as trevas e o erro. Examine tudo o que você ouve à luz das Escrituras. É isso que lemos em Atos capítulo 17, que os bereanos faziam quando Paulo foi ministrar ali. Diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O ensino do apóstolo, os bereanos disseram, vamos comparar com a palavra de Deus. Então, quando dizemos hoje, seja um cristão bereano, é isso que queremos dizer. Examine as Escrituras e certifique-se de que o que você está ouvindo é verdadeiro. Mas Paulo diz, desde a infância, Timóteo, você conhece as sagradas letras. Eu quero fazer aqui apenas um pequeno parêntese sobre a importância de transmitir a verdade para a próxima geração, para as crianças. Timóteo foi treinado e instruído aos pés de uma avó e de uma mãe justas e piedosas. Talvez ele tivesse um pai incrédulo, mas a sua mãe e a sua avó conheciam a palavra de Deus e a ensinaram a ele desde a infância. Paulo diz, permaneça naquilo que você aprendeu e lembre-se de quem o ensinou. Volte, pense na vida delas e em como elas modelaram para você a beleza dessa verdade e a maneira de pensar de Deus. Nossa cultura está trabalhando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma incansável, para transmitir engano e valores ímpios aos seus filhos e netos. Precisamos ser intencionais, como geração mais velha, em proclamar a verdade na vida deles, ajudando-os a desenvolver discernimento piedoso para que reconheçam a maldade que se disfarça de bondade e o engano que é revestido de verdade e amplamente aceito como sendo verdadeiro. Portanto, como mães, avós ou como aquelas que têm influência sobre as crianças em nossas igrejas, precisamos estar alertas e procurar momentos de ensino para transmitir a verdade. Seja intencional, esteja atenta, seja vigilante com seus filhos. Aliás, as crianças podem aprender grandes quantidades de verdade se estiverem motivadas a fazê-lo. Outro dia eu estava conversando com um jovem da nossa igreja, ele tem 13 anos, está no 8º ano do Ensino Fundamental 2, e ele começou a me falar sobre carros. Eu estava dando uma carona para ele e ele tinha algo a dizer sobre todos os carros que passavam. E ele disse, aquele é de tal ano, de tal marca e feito por tal fabricante. E eu olhei para ele e perguntei, como é que você sabe tudo isso? E ele disse, eu gosto muito de carros, eu leio revistas. Aqui está um garoto de 13 anos, com a cabeça cheia de todo tipo de coisa fascinante sobre carros. E eu disse, há algum carro que você não conheça? E ele disse, poucos. Bem, eu fiquei pensando, e se as nossas crianças estivessem usando esse tempo e esforço para conhecer a palavra de Deus? Elas têm a capacidade de conhecer as Escrituras muito bem. Eu sou muito, muito grata pelos primeiros anos da minha vida em nosso lar.
com devoções em família, com conversas em casa, com escola cristã, com escola dominical, que quase não se ouve falar mais, né? Com o dia a dia, linha sobre linha, preceito sobre preceito, treinamento e instrução na palavra de Deus que eu recebi. Veja bem, você pode encher a sua mente de conhecimento e ainda assim não ter um relacionamento pessoal com Deus. Mas quando o Espírito de Deus está em seu coração, quando Ele torna tudo isso real para você, e quando há pessoas vivendo a verdade que proclamam e influenciando a sua vida, todas essas coisas se tornam uma grande influência na sua vida. Eu agradeço ao Senhor pelos pastores, por sentar na igreja semana após semana sob pastores que expunham a palavra de Deus e a derramavam em minha vida de maneira atraente e cheia do Espírito. Portanto, é importante expor os seus filhos à verdade, protegendo-os do entretenimento e das influências que minariam a verdade e saturando-os com a palavra. Eu amo esses programas de competição bíblica que algumas igrejas têm e outros programas que incentivam as crianças a memorizarem as Escrituras. Mas é mais do que isso. É criar um ambiente, e não apenas com seus próprios filhos, mas também quando você está perto dos filhos de outras pessoas. Quando você fala com eles sobre como podemos aplicar a palavra em todas as áreas da nossa vida, para que eles desenvolvam um senso, um radar sobre o que é verdadeiro e o que é falso. Em última análise, o poder do discernimento não se baseia tanto no que você sabe ou na sua capacidade de conhecimento, mas em anos e anos de saturação na palavra de Deus. E não há atalhos para isso. Você não desenvolve discernimento em 3 semanas, ou 3 meses, ou 3 anos. Você pode crescer em discernimento ao longo do tempo, mas são anos e anos pensando da maneira de Deus. E é por isso que precisamos ser tão intencionais em encher nossas mentes com a palavra de Deus. E não basta apenas encher nossas mentes com a palavra de Deus, mas também é importante estar perto de pessoas discernentes, conviver com pessoas que têm discernimento. Voltemos a 2 Timóteo 3 por um momento. Paulo fala sobre a importância de modelos piedosos em 2 Timóteo 3:10. Ele diz: "Mas você, Timóteo, tem seguido ou tem conhecido plenamente de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança." Paulo está dizendo: você tem andado comigo e isso te ensinou a ser discernente. Note que o ensino e a conduta de Paulo estavam em harmonia. Não adianta o ensino ser uma coisa e a vida ser outra. Paulo está dizendo a Timóteo: estude e siga pessoas cuja vida seja consistente com a sã doutrina. À medida que fazemos isso, somos encorajadas e recebemos um exemplo do que significa ser discernente. Paulo também diz, veja o versículo 11, "De fato, você tem seguido as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados." Paulo está dizendo: se você vai permanecer na verdade em uma era em que o engano é desenfreado, você terá de sofrer. Então, não se surpreenda quando a opinião da maioria for na direção errada. Não se deixe abalar. Não é fácil permanecer fiel em meio a uma era que não valoriza a verdade absoluta. Mas Paulo diz: você tem conhecido plenamente o meu ensino, a minha conduta.
Um dos meios mais poderosos que temos para influenciar outros a crer na verdade é a mensagem da nossa vida. A verdade é frequentemente comunicada no contexto de relacionamentos. As pessoas veem o fruto da sã doutrina em nossas vidas e isso é a melhor defesa da verdade. Eu me lembro de anos atrás de conversar com um jovem que havia crescido em um lar cristão, com pais piedosos, mas que tinha se afastado da verdade. E ele estava resistindo, rejeitando. Lembro-me de uma vez, quando ele era estudante universitário, estávamos sentados no meu carro na garagem, tínhamos acabado de voltar de algum lugar e ele começou a despejar toda a sua dúvida sobre fé cristã e se aquilo tudo era real e se significava algo. Mantivemos o relacionamento, continuamos conectados e eu continuei indo atrás do coração dele. A minha primeira tendência foi dar-lhe coisas para ler, como livros de apologética, mas isso não o comoveu. Ele era muito inteligente, ele sempre tinha respostas, sempre tinha réplicas. O que penetrou o coração dele foi quando nós, que estávamos conectados à sua vida, pessoas que o amavam, ganhamos o coração dele para Cristo por meio do amor, da bondade, da conversa e, em certos momentos, da confrontação, dizendo: sabe, eu não acredito que o problema para você seja realmente intelectual. Eu acho que no seu coração você sabe que isso é verdade. Mas você escolheu um estilo de vida que não é compatível com a verdade e você não quer abrir mão desse estilo de vida. No fundo, o que você realmente está enfrentando é a rebeldia. E não foi fácil dizer isso. Não foram conversas fáceis. Mas foi por meio dessas conversas no dia a dia, com o Espírito Santo de Deus, atraindo sobrenaturalmente o coração dele, que aquele jovem veio a Cristo. Hoje, ele é um dos mais dedicados servos do Senhor que eu conheço, totalmente entregue ao Senhor. Ele pôde olhar para pessoas que viveram a verdade e ganharam o seu coração dizendo: vamos viver juntos. Você viu o meu ensino, você viu a minha conduta? E isso se tornou um meio poderoso de influência. Tenha a humildade de ouvir, aprender, fazer perguntas e pedir conselhos e orientação a líderes espirituais. As Escrituras dizem que o marido de Eva, Adão, estava ali com ela quando a serpente veio falar com eles. O mais sábio que ela poderia ter feito naquele momento seria virar-se para o seu marido e dizer: querido, isso é verdade? Foi isso que Deus disse? O que devemos fazer sobre isso? Esse foi um grande erro que eu acredito que Eva cometeu no jardim. E ela não buscou conselho, ela não buscou o discernimento de um líder espiritual que Deus havia colocado em sua vida. Ela não fez isso. Ela seguiu por conta própria. Eu percebo que na minha vida é muito importante, não importa o quão firme você esteja, ter ao seu redor pessoas sábias e discernidas, a quem você possa pedir ajuda para proteger o seu próprio modo de pensar. Com qualquer livro que eu escreva, eu sempre o submeto a uma revisão teológica feita por pessoas piedosas e firmadas na palavra. Quando eu tenho uma dúvida sobre algo que eu estou prestes a ensinar, ou quando estou tendo dificuldade com algum princípio em especial, e isso aconteceu nesta última semana, eu converso com alguém, como um dos membros do nosso conselho, e digo: me ajude a refletir sobre essas questões e a garantir que eu estou vendo isso de uma perspectiva bíblica. Seja uma aprendiz. Seja ensinável e procure as pessoas certas que sejam firmadas na Bíblia para receber orientação. Certifique-se de estar em uma igreja onde a palavra e a sã doutrina sejam ensinadas de forma consistente. Não apenas moralismo, não apenas algo para aumentar a sua autoestima, não apenas dicas de como ter uma vida feliz, mas ensino bíblico sólido.
Garanta que você está em uma igreja assim. Não tente lidar sozinha com essa questão do discernimento. Deus nos dá líderes espirituais, pastores, mestres e maridos para nos instruírem na sã doutrina, nos alertarem sobre o engano e nos protegerem espiritualmente. E você precisa continuar crescendo na fé. Isso não é algo que acontece uma única vez. Nunca há um momento na vida cristã em que possamos nos dar ao luxo de relaxar quando se trata de discernimento. O livro de Judas, que, como você já sabe, tem apenas um capítulo, é um discurso, um tratado sobre as características dos falsos mestres. Judas diz no versículo 20: "Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus." Edificando-se continuamente, fazendo isso o tempo todo, continue crescendo, continue amadurecendo em sua percepção e discernimento. Esse é o maior antídoto contra o falso ensino entrando em sua vida. Mas isso não acontece automaticamente. É preciso ser intencional. Se você não for intencional em se edificar, em se manter firme na fé e no amor de Deus, o mundo vai puxá-la para dentro do engano. Você não pode simplesmente ficar parada. É preciso amadurecer, progredir, crescer, e não há atalhos. Já mencionei isso, não é? O discernimento é o fruto de uma vida inteira de esforço intencional para conhecer a Deus, sua palavra e seus caminhos. E então permaneça conectada a Cristo. Colossenses capítulo 2 diz: "Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade." Continue voltando-se para Cristo. Ele é o centro, Ele é a cola, Ele é o núcleo, Ele é o coração. Ele é o exemplo supremo de toda virtude e verdade. Ele é a verdade, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a vida, Ele é o caminho. Vá para Cristo. Corra para Cristo, para tudo que você lê nas Escrituras e pergunte: como isso me aponta para Cristo? Permaneça conectada a Ele e você será protegida do erro. Paulo diz em Filipenses capítulo 1: "Eu também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo." Esse é o meu maior anseio por você. Eu não quero que você apenas ame ouvir os programas cristãos. Eu quero que você conheça a palavra de Deus e ame aplicá-la a tudo que surgir em seu caminho, cheia de discernimento, aprovando o que é excelente. E temos esta confiança: um dia o enganador que procura enganar o mundo todo, o próprio Satanás, será derrotado por Cristo, que é a verdade. Então, quando parecer que o mundo inteiro está se voltando para o engano e há apenas uma pequena minoria, um pequeno remanescente de pessoas que seguem a verdade de Deus, levante a sua cabeça, tenha coragem e saiba que em breve, de acordo com a palavra de Deus, o Deus da paz esmagará Satanás, o enganador, debaixo dos seus pés. E enquanto isso, o Senhor é capaz de nos proteger e preservar, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Sim, precisamos nadar contra a maré. Precisamos ser como os salmões, nadando rio acima. Já dissemos isso muitas vezes aqui no Aviva Nossos Corações, mas Deus é capaz de nos proteger.
Eu amo a maneira como Judas encerra sua pequena epístola, depois de todo esse tratado, alertando sobre falsos mestres e falsos ensinos, dizendo-nos que devemos nos edificar na santíssima fé e nos manter no amor de Deus. Eis o que ele diz em Judas, versos 24 e 25. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. Devemos nos manter no amor de Deus, mas é Ele quem nos mantém. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a este, que é o único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a honra, a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Ouvimos Nancy DeMoss Williams no último episódio da série Discernindo a Verdade em um Mundo de Engano. Bem, ao encerrarmos hoje esta série atual, Discernindo a Verdade em um Mundo de Engano, eu quero que você saiba o quanto eu sou grata a todas as pessoas que deixaram comentários nas redes sociais. Eu fico muito encorajada pelo seu desejo de compreender a importância de filtrar as mensagens que nos bombardeiam todos os dias por meio da lente das Escrituras. Muitas das nossas ouvintes afirmaram que concordam de todo o coração com as preocupações que expressei, com as coisas que compartilhei. E claro, sempre há pessoas que discordam. Eu quero apenas dizer que não foi minha intenção ser dura, nem indelicada, nem sem graça, mas apenas encorajar você a filtrar tudo pelo crivo das Escrituras. Alguns de vocês levantaram questões muito honestas e legítimas sobre como aplicar esses conceitos às situações que enfrentam em sua igreja, em sua família ou entre amigos. Eu gostaria que tivéssemos tempo para abordar todas essas questões. Muitos dos comentários que recebemos apenas ressaltam o fato de que há muita confusão por aí hoje. Então, minha esperança é que você tenha sido motivada a ser intencional em cultivar discernimento bíblico. Precisamos saber como discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Embora esta série termine hoje, quero encorajá-la a continuar aprimorando suas habilidades de discernimento, buscando o crescimento na Palavra de Deus. E na segunda-feira, iniciaremos a série Devocionais Diários, Dever ou Prazer? Descubra por que uma vida de devocional constante é fundamental para cultivar um relacionamento íntimo e frutífero com Deus. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Williams, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.